Quero fazer um comentário sobre uma matéria que eu li hoje, falando sobre a morte de abelhas no Rio Grande do Sul. Uma morte, uma quantidade enorme de abelhas mortas. E eu já fiz um vídeo, e vou colocar o link para ele aqui se você quiser ver, um vídeo falando sobre a morte de 500 milhões de abelhas entre dezembro de 2018, janeiro e fevereiro de 2019. Olha só, 500 milhões de abelhas. E eu alertava naquele vídeo para o seguinte, que o que se tem contabilizado normalmente nessas mortes de abelhas são aquelas abelhas do gênero Apis, né? Essas europeias, africanizadas, essas que produzem um mel comercial que todo mundo conhece. Mas a gente tem no Brasil mais de 200 de abelhas nativas, né, das quais pouco se conhece e pouco se fala. Ultimamente até um pouco mais, mas assim as pessoas conhecem jataí, arapuá, algumas conhecem mandaguari, manduri, né? São algumas abelhas que estão sendo mandaçaias, estão sendo cultivadas ultimamente aí, mas a gente conhece muito pouco ainda sobre essas abelhas. A gente não tem dimensão de quantas abelhas nativas têm morrido por conta dos mesmos agentes que têm produzido a morte dessas abelhas do gênero Apis mellifera. E eu estou falando de agrotóxicos. A matéria ela é muito interessante, ela revela um lado ruim desse problema. Já não bastasse o fato da morte das abelhas ser muito ruim. Mas veja só o enfoque que a matéria dá. Em primeiro lugar, o foco central dessa matéria é comercial. Eles apontam alguns números verdadeiramente significativos. São 490 mil colmeias, 37 mil apicultores. E eles são apicultores por conta da produção de mel, para comercialização de mel. Então isso tem um significado do ponto de vista comercial para eles e para a economia regional importante. Mas o foco deles é este, em primeiro lugar. Pouco se fala da questão ecológica, ambiental relativa à morte dessas abelhas pela aplicação de agrotóxicos e pela aplicação assim, insana de agrotóxicos. Eu tenho falado aqui no nosso canal sobre o quanto se aprova de agrotóxicos no Brasil, né? O quanto tem sido aprovado nesses últimos 3 anos. Uma coisa absurda, absurda mesmo. E também deixo um link aqui para você, se quiser ver um pouco mais sobre isso, para não me estender nessas questões numéricas, mas eu preciso falar das questões também de caráter qualitativas. Não se fala, por exemplo, nessa matéria, que entre os agrotóxicos aprovados ultimamente estão alguns que estão sendo banidos da União Europeia e dos Estados Unidos por ter sido comprovado que estes agrotóxicos, especificamente sulfoxaflor, 2,4-D e alguns inseticidas, eles são responsáveis pela morte de abelhas. E aqui a gente aprovou recentemente mesmo esses agrotóxicos estarem atualmente sendo banidos de outros países. Então o resultado é esse, e a matéria sequer aponta essa questão, pelo menos com a profundidade que merece. A Passan fala e nem fala de agrotóxicos, né? Outra coisa que a gente tem que ler, né, nesse subtexto. No mundo inteiro, os agrotóxicos são chamados normalmente de pesticidas, aqui a gente chama mais de agrotóxicos, mas a matéria fala em produtos fitossanitários, fala em agroquímicos, não fala em nenhum momento em agrotóxico, não fala em nenhum momento em pesticida. Então é uma forma de você jogar uma cortina de fumaça, olhar só para o lado econômico e não perceber a gravidade ambiental da morte desses insetos. Eles são responsáveis pela polinização de cerca de 75% das plantas, especialmente aquelas que nos servem de alimentos. Essa matéria, por exemplo, ao invés de se enveredar para um processo de discussão sobre o uso ou não uso de agrotóxicos, os orgânicos, os agroflorestais, fala, por exemplo, de uma ação da Emater, né, que instalou estações meteorológicas para poder controlar os momentos de aplicação, para evitar aquilo que eles chamam de deriva, né? O agrotóxico que é aplicado no local, de repente, por uma questão climática, de vento, acaba sendo levado para uma região mais distante daquela lavoura. Então, assim, isso minimiza, mas a gente sabe que os agrotóxicos, independentemente dessa coisa de questões climáticas, eles ficam ali nas plantas, as abelhas vão lá e se intoxicam. Pode se minimizar no que diz respeito à distância, mas a abelha
elas voam, elas vão para lá e para cá. Existem muitas plantações que usam agrotóxicos ao lado de produção de mel. Inclusive, essa matéria fala sobre o fato de que algumas produções que eram certificadas como orgânicas perderam a certificação porque se identificou presença de agrotóxicos e transgenia, né, no material transportado pelas abelhas. Então, olha, é lamentável que mesmo nessa situação limite a gente ainda vê essa coisa de passar pano para o uso indiscriminado de agrotóxico que se faz no Brasil. Lamentável.